Aí, desde já, começou a gravar, tá? Eu já gostaria que quem tivesse na aula agora, né, nesse encontro agora, já colocasse o nome de vocês aí no bate-papo, porque depois eu vou continuar atribuindo aquela pontuação extra, tá? Que eu atribuí desde o semestre passado. Tipo, é um ponto na média para quem está participando do encontro online, tá? E aí, dessa vez, eu só estou propondo esse encontro online inicial, para já, se tiver alguma dúvida, a gente já esclarecer. E os conteúdos eu optei por não trabalhar, eu acho que já está numa reta final que os alunos eles estão bem cansativos e o roteiro, né, os textos que eu disponibilizei, os vídeos que eu indiquei, eu acho que são suficientes para um bom aprendizado se o aluno seguir direitinho, né? No mais, eu vou ficar à disposição de vocês no WhatsApp. Caso a turma queira, né, que a gente faça algum outro encontro online para debater alguns assuntos específicos, né, eu fico à disposição de vocês. É só me procurar, e que daí a gente combina e faz um debate, né? Porque eu acredito que vocês lembram que no semestre passado eu acabei fazendo 3 encontros, que ao meu ver foi até cansativo, né? Porque eu trouxe em 2 deles meio que um resumão de todos os conteúdos. E nessa reta final, eu acredito que vocês já devem estar um pouquinho cansados, com muitas atividades. Então, a minha opção é por trazer esse primeiro encontro mesmo, só para, tipo, esclarecer algumas dúvidas relacionadas às atividades. Eu já disponibilizei, né, o PDF lá no Siga, no grupo de WhatsApp, já cadastrei todos os campos das atividades. Estou disponível ainda, né, assim como estive no primeiro semestre, a receber atividades tanto pelo Siga, quanto pelo WhatsApp, quanto pelo e-mail. Claro, obviamente, que eu prefiro o envio pelo Siga, né? Eu acho que a turma de vocês, a grande maioria, fez o envio pelo Siga. No entanto, né, eu entendo também as dificuldades de... Muito cansada, eu imagino. Até, né, nós, professores, estamos, eu imagino vocês também, alunos, nesse ritmo também, né? E aí, eu estou aí à disposição para também receber o WhatsApp e e-mail, caso de necessidade, tá bom, gente? Então, hoje vou trazer aqui o roteiro para vocês. Acredito que quem está aqui, né, geralmente os alunos que participam são aqueles alunos que geralmente cumprem tudo direitinho, mas quem está aqui, eu acredito que já deu uma olhada no roteiro, já até está fazendo as atividades. Então, essa é a hora, se você tiver dúvida, né, você tiver dúvida sobre o que eu quero em determinada atividade, você perguntar, tá bom? Para os que entraram agora, eu peço para que coloque o nome no chat. Quem está aqui nesse momento já vai ter um ponto extra na média geral de cada bimestre, tá? Então, tipo, eu faço N1 e N2. N1, atividades subjetivas, N2 é aquele questionário objetivo, né, com 5 questões. Então, os dois vale 10, né, e aí divide por 2. Então, a média geral, se for necessário, que alguns alunos nem precisam, eu adicionarei um ponto extra para quem tiver nesse momento, né, e deixar um nome aí no chat. Por isso que eu peço, porque depois eu faço um filtro, tá bom? Então, vou deixar aqui aberto, se já tiver alguma dúvida, enquanto eu já jogo aqui o roteiro para vocês e a gente já conversa um pouco mais em cima sobre as questões, tá? Se já tiver alguma dúvida relacionada a alguma coisa, já podem estar perguntando, tá? Ah, antes de colocar também o roteiro, já gostaria de falar, se tiver algum aluno aqui nesse momento que esteja com pendência do primeiro, do segundo bimestre comigo, me procure depois no privado, porque ainda há, né, formas da gente recuperar aí essas suas pendências. No entanto, né, depois do dia 13, que é o prazo final do envio de vocês, fica mais complicado, porque depois que eu lançar a nota de terceiro e quarto bimestre, eu já vou fazer um filtro de quais alunos têm direito à prova final. E aí, né, fica um pouco difícil. Eu estou trabalhando em 2 campos diferentes, então o calendário de férias de um não é o mesmo do outro, minhas férias já estão se aproximando. Então, se você está com pendência no primeiro e no segundo bimestre, se regularize com urgência, fale comigo no privado, tá? Para que você obtenha êxito aí de aprovação e de rendimento também, tá? Vou apresentar aqui a tela para vocês, compartilhamento tela. Tá aparecendo o meu PDF já, gente? Sim, professor.
Tá ok. Então, peraí que Então, vamos lá. Essa primeira, o esquema, né, o formulário, ele segue a lógica, a estrutura do outro, né, do anterior. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Ele vai seguir a lógica do formulário anterior, então, né, você já sabe como foi. Aqui em cima, né, eu já coloco especificando o dia. Então, a gente iniciou dia 3, né, segunda-feira. Na segunda, eu já disponibilizei o material. Ia disponibilizar antes, no entanto, né, como estava aquele período de recesso, eu acredito que muitos estavam fazendo atividades atrasadas também, eu preferi não jogar. Então, do dia 3 ao dia 13, tá bem? Nós vamos finalizar. É um período bem curto, né? Eu achei bem curto, mas enfim, a lógica do blocado é assim. E acaba que não são tantas atividades. Eu dei uma enxugada bem nas atividades do quarto bimestre. O terceiro bimestre, como eram assim conteúdos um pouquinho mais pesados, eu ainda deixei um pouco mais de atividades. Agora o quarto bimestre, se vocês já perceberam, é uma única atividade, uma espécie de resumo de conteúdo, né? E aí tem o questionário, porque ele já é um passo, né, para você já ir estudar aí o conteúdo do terceiro ano, tá certo? Então, o quarto bimestre ele tem uma aliviada aí de atividades. O terceiro bimestre é um pouco mais puxado, mas no quarto bimestre tem um pouquinho mais de alívio. Então, lembrando, 36 aulas, começou dia 3, vai até dia 13. Eu peço, por favor, que cumpram esse prazo realmente, né? Justamente por essa questão, nós estamos em reta final, não há mais como a gente está estendendo o prazo, não é nem que não seja a minha vontade, né? Eu sei das dificuldades de muitos alunos, mas é porque não tem como mais, né? Muitos sabem que eu aceitei atividades depois, no entanto, agora é um pouco impossível a gente conseguir fazer isso, né? Então, aqui nessa primeira página, eu faço uma descrição, né, de quantas atividades nós temos, né? Então, como vocês podem perceber, a gente tem 5 atividades, tá? A atividade um, ela fala sobre o conteúdo, né, sobre a independência do Brasil, ela vale 5 pontos, tá? A atividade 2, que a gente vai estudar muito Brasil, né? No terceiro bimestre é Brasil. Então, no terceiro ano vocês também vão estudar muito Brasil, tá? Então, a atividade um e 2 é relacionada ao Brasil, então, tratando desde o Brasil, quando ainda era colônia, até se tornar independente, né? Depois período regencial, depois segundo reinado. Então, a gente vai, os textos que eu disponibilizei, os links de vídeos que eu coloquei para vocês, tudo versa aí sobre esse período da nossa história, tá? Então, as duas atividades aqui são duas atividades, tá? Para o terceiro bimestre, para a composição da N1, que vale 10 pontos, então as duas valem 5, né? Com uma especificação nessa segunda atividade, que depois, quando eu ler lá ela para vocês, vocês vão entender. É uma única atividade, no entanto, eu quero 2 mapas mentais, tá bom? Que é sobre o período regencial, né? E aí o outro sobre o segundo reinado, tá bom? Aqui a terceira atividade é a N2 do terceiro bimestre, que é aquele questionário. Se você fizer uma boa leitura de todos os textos que eu disponibilizei, né? Até eu sempre falo, assistam os vídeos, mas eu sei que nem todos os alunos conseguem devido à internet. Mesmo se você não assistir os vídeos, você consegue responder essas questões com a leitura dos textos, tá? Claro que se você assistir o vídeo, seu rendimento é muito melhor, né? Você vai absorver bem mais as informações, tá? Mas tudo está aqui, né? Disponibilizado nos textos, na leitura, tudo que tem na prova, então é possível fazer uma boa interpretação para responder o questionário. A N2 vale 10 pontos. Já a atividade 4, ela é a atividade sobre o quarto bimestre, é uma única atividade, tá? Que eu passei, que eu disse para vocês que eu dei uma amenizada no quarto bimestre. E aí ela vale 10 pontos.
N1 vale 10 pontos, uma única atividade, né? E a atividade 5 é a N2, que é o questionário também, que vale 10 pontos, tá certo? Aqui nessa segunda página, essa primeira página é mais aquela intenção para que vocês depois, ao final, façam aquele checklist para ver se não esqueceu nada. Aqui na nossa segunda página, de fato, a gente começa o passo a passo do nosso roteiro, e aqui eu trago para vocês, né, o que a gente vai estudar e qual é a previsão de aulas. Então, por que isso é importante? Porque existem algumas atividades que, tipo, a atividade 1, Independência do Brasil e Primeiro Reinado, né? Contabilizando aqui, eu tenho 6 aulas para esses conteúdos. Então, Independência do Brasil, 3 aulas, Primeiro Reinado, 3 aulas. O aluno não entregou essa atividade. Ao final, eu vou ter que lançar a falta para ele, tá bom? Se ele não entregar essas atividades, tá? Então, eu vejo qual é o conteúdo da atividade. Se ele não entregou, eu não lanço. Eu não lanço presença, tá? Atribuo falta. Aí, período regencial, segundo reinado, crise do império, que já é aquele momento, né, que o império, por algumas características, alguns conflitos com a igreja, com o exército, né, com o movimento abolicionista, né, que havia surgido ali a partir de 1870, tinha se fortalecido e culminou com a abolição da escravidão, né? E aí, com a própria elite também. Então, por uma série de motivos que os textos também abordam sobre isso, o Brasil Império ele vai declinar e com isso nós vamos ter um movimento, né, que vai proclamar ali a República, que aí a República já é conteúdo aí para também já estar estudando lá no terceiro ano, tá bom? O quarto bimestre já é um pouquinho mais, não é sobre o Brasil, né? O terceiro bimestre fala muito sobre o Brasil, mas o quarto bimestre ele fala muito sobre o que estava acontecendo na Europa, né? Porque a gente, aqui no Brasil, todo esse período aqui, ele é o período do século XIX, né? O período de independência do Brasil, o primeiro reinado, até a crise do Império, nós estamos falando do século XIX. Então, é interessante também a gente entender como que estava a política na Europa no século XIX, já que estamos estudando o século XIX. E também a questão, né, da América aqui como um todo no século XIX. E aí os textos que eu trouxe para falar um pouquinho sobre essa questão da América, ele trabalha muito a questão dos Estados Unidos, né, e a influência que ele teve no século XIX sobre a América Latina, tá? As doutrinas que foram elaboradas, né, de intervenção. Então, de alguma maneira, durante muito tempo, os Estados Unidos ele tem até hoje, né, mas ele consolidou digamos que uma imponência, né, nos países aqui da América, tá? E principalmente aqui nos países da América Latina, tá certo? Então vamos lá. Eu agora vou só passar aqui o primeiro, né? Só para relembrar aí para vocês. Como eu falei para vocês, segue a mesma estrutura, então sempre identifica, aqui em cima eu identifico qual é o conteúdo, independência do Brasil, né? Então aqui eu vou falar para vocês os textos sobre a independência do Brasil, aqui tem um objetivo, aqui, início do terceiro bimestre, eu digo o que vocês terão que fazer, né, nesse quadrinho, então sempre se atentem para esse quadro. Irá realizar uma leitura sobre os fatos que levaram ao processo de independência do Brasil, textos abordando as características do período joanino, né, que é o período onde a corte veio para cá, né, para o Brasil, onde Dom João esteve, e sobre o processo que culminou com a independência do Brasil, tá? Coloco vídeos também, 2 vídeos bem interessantes que fala sobre esse período, né? Ou seja, desde a chegada da família real, da corte, as inovações que foram implantadas no Brasil com a vinda deles, até o momento que Dom João teve que retornar para Portugal, né, devido a uma exigência até das próprias cortes, que era o parlamento ali português, e deixou aí o príncipe regente Dom Pedro I, até depois, né, acontece toda uma reviravolta com a própria elite brasileira, que via um processo de novo de recolonização, né, de tornar o Brasil colônia novamente, e aí foi declarada a independência, tá? Mas tudo isso é tratado aqui dentro dos textos, nos vídeos, então faça uma leitura com calma, qualquer dúvida sobre alguma coisa, vocês podem estar me procurando.
Então, aqui disponibilizei, né, esses textos, vai falar sobre alguns movimentos que nós tivemos antes mesmo de o Brasil se tornar independente, né, dentro aqui do Brasil, movimentos inspirados pelo iluminismo, que a gente já estudou lá no segundo bimestre. Tem mais alguém querendo entrar, só um pouquinho para gente. Quem está entrando, por favor, escreve o nome aí no chat, tá? E aqui, né, mais textos falando sobre a vinda da família real, quais foram os verdadeiros motivos que fizeram, né, com que eles viessem. Então, o período joanino, que é quando Dom João esteve aqui, implantou inúmeras inovações, né, fez a abertura dos portos para as nações, que antes só podia se comercializar com Portugal, tá bom? E aí também, né, sobre a independência do Brasil. Então, eu estou passando isso aqui só para vocês identificar novamente como que é a minha estrutura de roteiro, né? Aqui, para vocês entenderem, né? Nesse primeiro conteúdo, eu não lancei a atividade. Nesse segundo, eu vou falar sobre o primeiro reinado, da mesma forma, tem um objetivo, tem no quadrinho, o que, que vocês têm que fazer, ler, assistir vídeo, e aqui no final eu falo, a atividade é a composição da N1, tem uma atividade. Essa atividade que eu lanço no final desse conteúdo aqui, ela é do primeiro conteúdo, ela envolve os primeiros textos, como também envolve esses segundos textos, tá bom? Que eu estou colocando aqui agora, né? O primeiro reinado já. Então, já com Dom Pedro I, após a proclamação da independência, né? A quebra do vínculo lá que ele tinha com Portugal. Então, aonde está a atividade? Aqui está a atividade, né? Eu sempre começo com agora é sua vez. Então, sempre atentem aí para o nosso prazo, que como eu disse lá no início, alguns colegas entraram depois, nós temos um prazo curto. Eu tentei enxugar, principalmente no quarto bimestre, as atividades, né? Mas ainda assim nós temos, né, 5 atividades. Então, se você não tiver uma disciplina, vai se atrapalhar um pouco, tá? Então, deixa eu ler aqui para vocês, e aí, caso você tenha dúvida da atividade, pode pedir aí para falar, né, para a gente já tirar dúvidas agora, tá bom? Então, atividade 1, a partir da leitura dos textos sobre o processo de independência do Brasil e primeiro reinado, comente quais os principais motivos que levaram ao processo de independência do Brasil, né, e à abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831. Então, como eu falei para vocês, os textos eles vão fazer essa abordagem. Então, vocês vão trazer aqui para mim, a partir da leitura que vocês fizeram, do vídeo que vocês assistiram, se for possível, a abordagem que vai falar para mim, né, o que culminou com a independência do Brasil, e aí está relacionado a Portugal, né, a questão de eles quererem que Dom Pedro retornasse para lá, de recolonizar o Brasil novamente, né, que envolve a questão do parlamento português, das cortes portuguesa, né, que queria que o Brasil voltasse a ser uma colônia novamente, né, e aqui no Brasil já tinha toda uma estrutura de uma elite que não queria mais isso, que já tinha alcançado um patamar, né, de hierarquia grande, não queria mais se sujeitar a mandos, né, de Portugal novamente, e aí fez com que, né, alguns desses motivos fez com que Dom Pedro se aliasse aí a essa elite e proclamasse aí a independência do Brasil, tá? E aí, depois, né, de vocês falar sobre isso, vocês também vão comentar sobre o processo de abdicação de Dom Pedro, porque Dom Pedro, ele teve que retornar para Portugal, né, em 1831, vai morrer lá em Portugal depois de uma tuberculose, né, mas ele deixa, né, foi o primeiro imperador, mas ele acaba tendo que sair do trono, e aí ele deixa em seu lugar o filho dele, que era um menino ainda, uma criança, né, nem 5 anos de idade ainda, que vai ser o Dom Pedro II. Nesse momento, a partir daqui, Dom Pedro I abdica e volta para Portugal, vocês vão entender no texto que existiu toda uma questão envolvendo a sucessão do trono lá de Portugal, né, que o irmão dele digamos que havia roubado o trono da filha dele, né, e aí foi uma questão de brigas também, por não perder lá a coroa portuguesa. E, além disso, também havia muita questão da figura do Dom Pedro I aqui dentro do Brasil, que era estava, né, uma figura
vista como um político, um imperador muito autoritário, então alvo de muitas críticas, principalmente por parte da oposição, tá bom? Então vocês vão fazer aí um apanhado e vão trazer um texto aí para mim que vai envolver essas questões, vai trazer comentários falando o que levou ao processo de independência e o que culminou com a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Agora eu já vou direto para a segunda, depois vai seguir a mesma coisa, vai ter texto sobre o período regencial, sobre o segundo reinado, né, abordando os conflitos, abordando a economia, e aí a gente vai ter a segunda questão, atividade, né? Deixa eu já ir direto para ela aqui. Essa foi a primeira que a gente comentou, eu espero que esteja passando aí, né? Estava, pelo menos. Essa é a nossa segunda atividade. Aqui eu peço mapa mental para vocês, tá? Acredito que a gente não fez no primeiro e no segundo, foi na turma do terceiro ano que eu fiz, acredito eu, não lembro mais, acho que foi isso. Mas o mapa mental agora, eu acredito que vocês têm noção do que é um mapa mental, né? É um instrumento para você fixar mais aquele conteúdo, né? Você pode trazer desenhos, setas, né? Algo que te remeta de forma mais fácil, né, aquele conteúdo. Então, aqui tem algo, né, basicamente um fragmentozinho explicando sobre o que é um mapa mental, né, uma técnica de estudo criada em 1960, que consiste em criar resumos cheios de símbolos, cores, setas, né? Acredito que vocês já fizeram isso, então não tem por que ficar discutindo tanto aqui, né? Já estão no segundo ano. E aqui embaixo eu falo para vocês, né? Eu descrevo o que eu quero. Já que eu estou falando de um mapa mental, eu quero que qual é a construção do que é para vocês construir. Então tem que ter um assunto, né? Então agora, né, eu construa seus mapas mentais referentes ao período regencial e segundo reinado. Tenho certeza que você vai aprender muito melhor com eles. Aí coloquei em vermelho, quero um mapa para cada período, ou seja, um para o período regencial e outro para o segundo reinado. Então, o período regencial é justamente aquele período onde Dom Pedro I ele teve que voltar para Portugal, né, para resolver a questão do trono português, né, da coroa portuguesa, e além disso a sua figura estava desgastada aqui, então ele abdica em nome do filho dele, só que o filho dele era uma criança. Essa criança não tinha condições de governar de acordo com a Constituição da época, então tinha que ter ali os regentes, que eram, né, as pessoas que governariam em nome do príncipe, tá? Então nós tivemos um período da nossa história brasileira que nós tivemos, né, o período regencial, que o Dom Pedro II era uma criança e governou em seu nome aí algumas figuras que foram conhecidas como regentes. Foi um período de muitos conflitos entre as províncias, né, muitas rebeliões provinciais, vocês vão estar compreendendo isso durante a leitura que vocês fizerem, tá? E após, né, esse período regencial, inicia o que nós chamamos de segundo reinado, né? Dom Pedro ele vai dar o golpe da maioridade, então ele vai assumir com 15 anos, né, com quase 15 anos ali. A Constituição dizia que era mais tarde ainda, né? Mas acabou que o parlamento se juntou e ele assumiu com mais ou menos 15 anos de idade. E aí a gente vai iniciar o segundo reinado, que vai ser um período muito longo na nossa história, né? Mais de 40 anos, vai durar até 1889, que é quando a gente tem a proclamação da República no Brasil. Então, eu quero um mapa para o período regencial e um para o segundo reinado, né? No segundo reinado, a gente vai ter muitas questões relacionadas à política externa, a Guerra do Paraguai, né? A gente vai ter também conflitos relacionados aí a questão da abolição da escravidão, então os movimentos abolicionistas se fortalecendo, né, leis sendo publicadas, até culminar aí com a Lei Áurea de 1888, tá? Então, aqui eu quero isso.
Aqui nesse outro conteúdo, é o último conteúdo, não vai ter atividade específica sobre ele, no entanto, tem questões na prova que fala sobre os textos aqui que eu coloquei, tá? Então, é interessante, tem que se haver a leitura, inclusive tem questões lá no nosso questionário que fala, tá? Estão aqui nesses textos, tem os vídeos também. Fala basicamente o que levou o Império à crise, tá? As questões ligadas aí às crises, né, do segundo reinado, tá? Até culminar aí com a proclamação da República. Aqui tem a nossa prova está cadastrada no SIGA também, né, está aqui para aqueles alunos que não têm possibilidade de acessar o SIGA, né, depois vocês só respondem lá pelo SIGA, tem 2 tentativas pelo SIGA, depois me manda aí um gabarito. Aqui é aquela coisa que eu já falei para vocês da outra vez, eu deixo bem a critério do aluno, tipo, realmente testar seus conhecimentos, porque o arquivo está aqui, então é fácil colar, né? Eu espero que isso não esteja sendo feito, mas a gente sabe que existe, né? Mas eu deixo mesmo a critério do aluno para ver se realmente está tendo aprendizado, tá? Então, façam aí esse questionário, né, pelo SIGA de preferência, se tudo pelo SIGA de preferência. No entanto, aceito pelo e-mail, pelo WhatsApp também. E aqui eu não vou me delongar muito sobre esse conteúdo daqui do quarto bimestre, porque, como eu falei para vocês lá no início, a gente estudou o século XIX no terceiro bimestre no Brasil, né, envolvendo a questão da independência, período regencial, até a proclamação da República, e aqui também a gente vai falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo na Europa no século XIX e o que estava acontecendo na América, né, e mais puxando um pouquinho também sobre a questão, né, dos Estados Unidos, a questão dos Estados Unidos e de toda a influência que ele teve sobre os países da América, do forte imperialismo, né, que ele foi um grande imperialista aqui na América, principalmente a América Latina, as doutrinas, tá bom? Então, esses primeiros textos aqui, eu vou falar para vocês, né, sobre a Europa no século XIX, né, e aí a Europa no século XIX, ela vai envolver também, né, os textos, eles vão falar um pouquinho também sobre o processo de unificação de países que hoje nós conhecemos como Itália e Alemanha. Esses 2 países, eles serão, né, extremamente importantes no primeiro bimestre do terceiro ano, porque eles vão mover, né, digamos que conflitos de grandes proporções, como Primeira Guerra Mundial, depois, né, a gente vai ter Segunda Guerra Mundial também, tá? Então, esses 2 países, eles se unificaram, né, no final do século XIX, e essa unificação tardia gerou alguns conflitos, né, territoriais, que vão repercutir aí no futuro também, tá certo? Então, a gente vai falar também, né, de algumas ideias que estavam surgindo ali na Europa no século XIX. Essas ideias, com certeza, vocês, né, vão repercutir em alguns conflitos na Europa também, né, como correntes, né, de pensamentos, como correntes que defendiam o liberalismo, e aí traz o conceito do que é o liberalismo aqui, né, que a gente já falou nisso desde lá do segundo bimestre, quando a gente falava sobre o iluminismo, né, ao nacionalismo. Então, essas ideias, essas ideologias que se acentuam, que surgem na Europa no século XIX, elas são muito importantes para a gente entender o final do século XIX e o início do século XX, com o surgimento das guerras, enfim, tá? O socialismo, tá? Então, essas são as ideologias presentes na Europa e que desencadearão inúmeros conflitos, e aí a gente vai abordar um pouquinho, né, de forma um pouco resumida, esses conflitos aí nesses textos que eu disponibilizei, tá bom? A unificação italiana, né, a unificação alemã, né, os personagens importantes nessa unificação, e aqui, como último conteúdo do quarto bimestre, o século XIX na América, e aí, né, a gente vai
Aqui você irá realizar a leitura de textos sobre a América no século XIX, com ênfase para o processo de expansão territorial dos Estados Unidos e o imperialismo norte-americano sobre a América Latina, tá? Então, como eu já falei lá embaixo para vocês. Aí, após o término, né, te espero com uma atividade relacionada a N1, tá? Todas as duas atividades do quarto trimestre ao final, vale 10 pontos, e a N2 também, que vale 10 pontos. Então, aqui, né, vocês vão ter um pouquinho de história sobre os Estados Unidos durante o século XIX, sobre a questão ali da escravidão, da guerra de secessão, né, e aí da abolição da escravidão também lá nos Estados Unidos, tá? A expansão territorial vivida pelo aquele país também após a independência, tá? No século XVIII ainda, e aí com isso as doutrinas, né, que se consolidaram ali no século XIX, tá? Ah, deixa eu passar mais um pouquinho aqui para vocês. É importante estudar sobre o que foi essa doutrina Monroe, a política do Big Streak, né, do Grande Porrete, tudo está aqui. E aí eu também disponibilizei, né, questões relacionadas a elas nas provas, tá? Então é interessante. Esses textos, eles têm o objetivo muito, né, de trazer para vocês a importância desse país, que até hoje tem uma grande importância aqui na América e mundialmente, né, dos Estados Unidos, como que ele se consolidou, né? Como que ele consolidou a sua influência para os países da América, né? E essa consolidação, né, ela vem aí desde o final do século XVIII, se estruturando, se estabelecendo no século XIX, né? Século XX, enfim. E aí vocês vão entender um pouquinho a partir da leitura aí dessas políticas, tá bom? Então, aqui é a nossa última atividade, como eu falei para vocês, a partir da leitura dos textos, tá? Para vocês, né, a partir da leitura dos conteúdos relacionados ao quarto bimestre, que são a Europa no século XIX, né, a América no século XIX, né, mais voltada para os Estados Unidos, questão do imperialismo norte-americano sobre a América Latina, vocês irão elaborar um texto sobre o que você entendeu sobre os seguintes tópicos, né, a Europa no século XIX e a América no século XIX, com ênfase para os Estados Unidos e o imperialismo norte-americano sobre a América Latina, tá? Então, é uma atividade que requer que você leia, né? E que você coloque aí no papel o que você compreendeu, né? A partir da sua leitura, dos vídeos também que eu disponibilizei sobre esses conteúdos, tá bom? E a nossa última atividade, que é a nossa prova, tá bom? São 4, só nessa daqui não coloquei nem 5, foram 4, tá? Então, bem tranquilo. Eu espero realmente que no dia 13, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Que no dia 13 a gente tem aí praticamente, se não todos, né, mas grande maioria dos alunos me entregando as atividades para que eu já possa realizar correção e divulgação de notas, tá bom? E para que vocês aí tenham um pouquinho mais de descanso, que eu sei que deve estar pesado aí nessa reta final, tá bom? E agora eu deixo para vocês, caso tenha alguma pergunta específica relacionada aí ao roteiro, né? Fico à disposição no WhatsApp, né? Estou à disposição no WhatsApp, geralmente respondo breve, né? Às vezes demora um pouquinho, mas geralmente eu tenho um retorno rápido. E caso seja necessário a gente debater, a gente discutir algum conteúdo específico, também fico à disposição para a gente agendar algum momento aí para a gente estar discutindo algum conteúdo específico, tá certo? Se tiver alguma dúvida, né, deixo aí a critério de vocês nesse momento. No mais, é isso, né? Quem entrou depois, não ouviu, quem não assinou, né, o bate-papo aí, coloque o seu nome aí para que depois eu possa disponibilizar a pontuação extra. E aí, já falei no início, mas depois entrou muitas pessoas, né? Se você tem pendência comigo, né, na disciplina de História, primeiro e segundo bimestre, ainda tem tempo para se regularizar, tá? Então, não deixe de me procurar no WhatsApp para ver o que a gente pode fazer, tá? Depois do dia 13 fica complicado, né? Que daí eu vou só lançar notas e aí, se alguém não passar, vou ver se faz jus à prova final, né? Porque quem não fez nada, não tem ponto de nada, não tem direito à prova final. Vocês sabem disso, né? Então é isso, gente. Agora eu deixo aí
para vocês, né? Porque só eu tô falando. Não sei se tem dúvidas. Deixa eu olhar aqui o chat, né? Não sei se todo mundo assinou, né? Mas tem muitos nomes aqui. Tem a Vanessa, tem a Isabelle, Erismar, a Gabriel comentou, né? O Regino, Altemira, Andresa, Raíssa, acho que é Andressa, né? Raíssa, Annalise, Andreive, Graziele, Brenda, Gabriele, Weasley, Gabriel, a Grazi Vitória, eu acho que é Graziele, Graziele, não sei se você já tinha colocado lá embaixo. Ih, tá aqui. Se faltou mais alguém aí, tá, gente? Pode colocar ainda que dá tempo. No mais é isso, já vou desligando aqui então, né? Parando a gravação. Não sei, acho que não tem dúvida, né?